Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa primeira aula, ok? Onde nós vamos aprender um pouco sobre o que é ter relacionamento com Deus. Aqui no nosso canal Escola da Palavra, onde o nosso objetivo é ensinar a palavra de forma simples, porém poderosa, não se baseando naquele que ensina, mas sim naquele que faz todas as coisas. Se você não tem a nossa apostila ainda, que é essa apostila aqui, ó, Escola da Palavra, o nosso workshop de como ter relacionamento com Deus, então mande mensagem para a gente, nós vamos enviar para você gratuitamente em PDF, de forma que você vai ter esse material e de forma que possa nos acompanhar aqui no nosso canal. Bom, eu quero que você pegue agora a sua Bíblia, pegue também uma caneta, um lápis e papel, tá? Se você já tem a nossa apostila, ela de forma impressa, então pegue aí a sua apostila e vamos acompanhar aquilo que nós preparamos com muito carinho, muito amor, para desenvolver cada vez mais o seu conhecimento do que é ter um relacionamento com Deus. E como todo bom cristão, eu vou começar, é claro, aqui ó, na leitura da palavra, tá? Vou marcar aqui, toda aula nossa, somente 10 minutos, não passa disso. Se passar um pouquinho a empolgação aqui, né, do preletor, mas nosso objetivo são aulas curtas, ok? Porque nós sabemos da correria do dia a dia, sabemos das dificuldades que todos nós temos e essas aulas, conforme você for assistindo, você vai não somente aprender, mas vai fazer a conexão e ali desenvolver o seu conhecimento sobre o que é ter um relacionamento com Deus. Vamos começar lendo Atos capítulo 17, do verso 26 ao 27, tá bom? Atos 17, do verso 26 ao 27, diz assim, ó: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Eu quero começar essa nossa primeira aula falando sobre esse texto do livro de Atos, capítulo 17, onde o apóstolo Paulo, ele se encontra na sua segunda viagem missionária, e ali ele está em Atenas. Ele vai para um lugar chamado Areópago, aonde os filósofos da época, epicureus, estoicos, as pessoas de mais influência intelectual na Grécia, estavam ali para discutir e falar sobre as novidades da época. E de repente aparece um judeu, e esse judeu começa a falar de uma estátua que estava ali, e essa estátua dos atenienses, nela estava escrito o seguinte: ao Deus desconhecido. Isso porque havia uma história em Atenas, onde uma vez houve um grande problema, uma grande tempestade, se não estou enganado, uma grande tormenta ali, e um Deus que não era conhecido pelos atenienses acabou salvando Atenas da destruição. E eles então, como bons idólatras que eram, fizeram uma estátua ali e colocaram o nome ao Deus desconhecido. Porque todo ser humano ele tem um vazio do tamanho de Deus. Quando nós não conhecemos a Deus, nós queremos criar de alguma forma algo que venha substituir esse vazio do tamanho de Deus. Por isso que quando você vai estudar a história, a cultura humana, desde os primórdios, você vai ver que o ser humano ele sempre teve essa tendência de criar mitologias, histórias, fatos que realmente trouxessem a realidade de um ser supremo que criou todas as coisas. Isso você vai ver desde os povos primitivos até hoje, de alguma forma, até aqueles que professam a fé, quando se frustram com a fé ou quando não conseguem encontrar aquilo que querem, porque muitos seguem a Cristo, não querendo a Cristo, mas querendo seus próprios desejos, acabam modelando, vamos dizer assim, o evangelho, a verdade, e criando os seus próprios deuses, a sua própria forma de cultuar. Isso a gente vê até hoje dentro do próprio evangelho. E aqui Paulo, ele usa dessa brecha, ele usa dessa situação, dessa história do Deus desconhecido, para poder falar que, na verdade, aquele Deus desconhecido que eles adoravam sem conhecer, era o Deus que Paulo estava pregando. Então, Paulo aqui começa a mostrar que tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, foi para que o homem o buscasse, ainda que como uma pessoa cega, tateando, pudesse achar. Eu entendo então que o homem ele foi feito para buscar a Deus.
Se o homem foi feito para buscar a Deus, então o homem foi feito para ter relacionamento com Deus. Vê se você concorda comigo. Deus, sendo todo-poderoso, criando todas as coisas, ele poderia ter criado o homem e ter deixado o homem à deriva, ao seu jeito, ao seu bel prazer. Mas a gente vai ver que desde o início, Deus ele sempre quis se revelar ao homem, começando lá atrás. Mesmo quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, a gente vai ver que Deus ele se manifesta a Abel, se manifesta a Caim. Deus ele estava acompanhando ali as gerações, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, que foi um cara que andou com Deus, e a Bíblia diz que ele foi tão intenso com Deus que Deus o tomou para si. E aí depois de Enoque vem Lameque, Noé, e aí Deus usa Noé, fala com Noé, Noé faz a arca, você conhece a história, o dilúvio vem e Noé dá continuidade. Então o tempo passa, depois de Noé vem Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, e aí a nação se forma, e aí depois que a nação se forma vem os reis, né? Vem os juízes, perdão, depois os reis, enfim. A gente vai ver que Deus sempre de alguma forma quis se comunicar com o ser humano. A primeira forma que Deus usou para se comunicar com o ser humano, de acordo com a Bíblia, foi o jardim. Deus, ele cria Adão e ele cria Eva. E ao criar esse casal, ao invés de Deus chegar e falar assim, ó, podem fazer o que vocês quiserem com o mundo, o planeta Terra, façam o que vocês quiserem. Não. Deus, ele planta um jardim num lugar chamado Éden. E ali é como se Deus tivesse construído uma estrutura e através dessa estrutura Deus quisesse se revelar ao homem por aquela estrutura. Ele usou da natureza. E se você for ver realmente a natureza, a criação, ela fala de um Criador. Então, no princípio, a linguagem que Deus estava usando para se comunicar com o homem era por meio do jardim. Por isso que Deus chegou e falou assim, ó, Adão, cuida e cultiva o jardim, e Eva, ela vai te auxiliar. Então, quando Adão, ele cuidasse da criação, Adão, então, começaria a conhecer o Criador. E qual era o propósito do jardim? Muita gente acha que o jardim era uma história mitológica, alegórica, que não existiu. Não, gente. O jardim, ele realmente existiu, tá? É bíblico. E qual era o objetivo do jardim? Quando Adão, ele cuidasse da criação, Adão iria começar a conhecer o Criador, porque toda a criação, ela fala de um Criador. É impossível esse celular ter surgido do acaso. Esse celular aqui que está me filmando, foi porque uma mente superior a este celular o criou. E o criando, então, possibilitou que eu também, da espécie desse Criador, usufruísse desse celular. Então Deus, ele decidiu se revelar a Adão por meio da criação. E quando você vai para o Salmo 19, você vai ver que lá diz que realmente a criação fala de um Criador. Olha o que diz. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Então ali fala que a criação, ela é a voz do Senhor. Mas entenda que esse foi o primeiro idioma, a primeira linguagem que Deus usou para se revelar. Outra prova disso é quando você vai para Jesus, por exemplo. Jesus, para ensinar ao povo, ele falava dos pássaros, ele falava dos lírios, ele falava da semente, ele falava do semeador. Jesus usava da criação para falar de um Criador. Então, o primeiro ponto de relacionamento que Deus quis ter com o homem foi por meio da criação. O problema é que as pessoas acham que ainda hoje Deus ele só usa da criação. Não. A evolução do relacionamento de Deus com o homem, ela é progressiva. Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 1. Abra aí porque eu quero trabalhar bem com vocês isso, tá bom? Romanos capítulo de número 1, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim, ó, porque eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nele
se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Paulo fala que o evangelho revela a justiça de Deus de fé em fé, ou seja, a fé que eu tenho hoje, quando eu uso-a de forma correta para conhecer a Deus da melhor maneira possível, não é a mesma fé que eu terei amanhã. Então o meu relacionamento com Deus, ele é progressivo. Você vai ver isso em Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, quando ele fala assim: Timóteo, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha como é que Paulo fala de um conhecimento pleno, de uma evolução no entendimento do relacionamento com Deus. Pedro, na sua carta, ele vai dizer também o seguinte, ele vai dizer assim, ó: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Ele fala de um crescimento na graça e no conhecimento. Então você não foi chamado para ser somente espectador de culto, para ir no culto na terça, na quinta, no domingo e acabou, não. Você foi chamado para ter relacionamento com Deus. Você foi chamado para ter relacionamento com o Espírito Santo. Você foi chamado para conhecer o Deus que você serve. Como que você vai entregar a vida por algo que você não conhece? Então esse canal ele tem esse objetivo, de esmiuçar para você o que é ter relacionamento com Deus. E para a gente finalizar esse primeiro vídeo, você vai ver que o evangelho ele está cada vez, vamos dizer assim, mais hilário. As pessoas estão debochando cada vez mais do evangelho. E isso, na verdade, é culpa nossa. Na maioria, não generalizando, mas a gente vê as pessoas fazendo isso na internet, no Instagram, no Facebook, debochando do poder de Deus, da movimentação de Deus. Por quê? Porque as pessoas só querem aquilo que interessa. Eu quero o poder de Deus, eu quero a glória de Deus, eu quero o avivamento de Deus, mas o relacionamento com Deus? E você andar com Deus, e você caminhar com Deus, e você chorar com Deus, entenda isso. Quando havia multiplicação de pão em peixe, havia milhões. Quando havia discipulado, haviam 70, haviam 12, mas quando havia cruz, choro e lágrimas, só ficavam 3. E na verdade, quando estava no auge da dor, só ficou um, João, que acompanhou Jesus até a cruz. Então, o verdadeiro avivamento vai ser quando a igreja brasileira decidir ter relacionamento com Deus. Então eu vou ficar por aqui, tá bom? Nós falamos aqui do início do relacionamento, que foi no jardim. No próximo vídeo eu vou falar sobre a revelação de Deus através da lei e depois a revelação de Deus por meio de Cristo. Então não perca. Se você sabe que alguém precisa, tem desejo, tem fome de conhecer mais ao Senhor, envie o link desse canal, desse vídeo, tá? Nós vamos fazer só isso. Nós vamos trazer vídeos curtos sobre relacionamento com Deus. Vamos falar o que é igreja, Espírito Santo, Cristo, graça, dízimo, oferta. Vamos falar sobre isso também, que são assuntos assim, onde a gente vê muita confusão. Nós vamos trazer tudo que é possível aqui no nosso canal Escola da Palavra, tá? Prazer estar com vocês até aqui. Um beijo no coração, não perca o nosso próximo vídeo. Deus abençoe, te vejo lá.